Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral, edição desta quarta-feira, 27 de setembro, dia de Cosme e Damião. Você vai ter comentários, análises das notícias pelo Benjamin Rodrigues Lopes, pelo Marcelo Pavão. O Benjamin é médico, o Marcelo Pavão é advogado e jornalista. E a gente vai começar falando, Benjamin, sobre uma pesquisa eleitoral que aponta... lógico que ninguém ganha eleição de véspera, ninguém ganha eleição um ano antes, mas pela pesquisa do Instituto Paraná, haveria um segundo turno em Santos no ano que vem. Ou entre o Paulo Alexandre Barbosa liderando e a Rosana Vale em segundo, ou entre a Rosana Vale liderando e o prefeito Rogério Santos tentando a reeleição em segundo. Boa tarde. Eu ia começar com o trocadilho perfeitamente, mas achei que não ficaria tão bom assim. Boa tarde a todos que estão nos vendo agora no período do almoço. Não bom assim é péssimo. Mais ou menos. É quase isso. Mas assim, é que a situação dessa pesquisa é uma pesquisa complicada. Acho que a Paraná Pesquisas é um instituto que já teve algumas inconsistências recentemente, porém... as tendências que a gente tem ouvido e visto sempre é manter a mesma história. É muito engraçado, assim, a gente sabe que esta administração é uma continuação da anterior. O atual prefeito foi chefe de gabinete do ex-prefeito. Foi eleito e muito bem eleito, mas agora titubeia nos indicadores. Pesquisa boa é da urna, porém o prefeito Rogério precisa ficar com as barbas, que não as tem, de molho. A cidade cobra um preço. Essa é uma cidade conservadora, o nosso público, inclusive, é muito conservador, e a Rosana Vale encarnou esse espírito conservador na cidade. O prefeito aposta todas as fichas na série infindável de obras que ele faz na cidade ao mesmo tempo. Ele paga um preço. Neste momento, a cidade é um caos, o trânsito está muito complicado, você escuta reclamações de todas as partes da cidade. O VLT, que poderia ser um benefício, hoje ele é um grande estorvo na cidade. E ele aposta que essas obras, em se entregando em junho do ano que vem, mudariam a perspectiva do eleitoral. Por enquanto, Paulo Alexandre Barbosa olha com cuidado a nossa região. Também temos que dizer que desde a última pesquisa, o prefeito se mexeu um pouco. Ele mudou de partido, ele tenta minar a base da deputada, que é uma deputada extremamente controversa. Ela assume posturas bem complicadas, inclusive votando contra os trabalhadores. O futuro vai dizer quem vai ganhar, mas é um indicativo forte ao prefeito. Repense esses próximos meses, ocupe mais a cidade, mas principalmente execute as obras com mais agilidade. A parte leste da cidade sente muito isso. Em terceiro lugar fica a vereadora Thelma de Souza, que é muito provável que não seja candidata a prefeita, e depois vem na casa dos 3% o ex-juiz Ivan Sartori e a vereadora Débora Camilo. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Benjamin, boa tarde a todo mundo. E quem estiver assistindo à noite, boa noite. Paulo, complementando apenas, o Benjamin foi perfeito, foi cirúrgico, né, para usar um termo médico. É a primeira pesquisa, claro que Santos não estaria de fora da polarização, porque a deputada Rosana Vale, ela representa não Bolsonaro, mas o bolsonarismo, inclusive conta com o apoio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, é a presidente do PL Mulher Estadual. Então, a deputada Rosana Vale, ela não vem fraca, a gente não pode esquecer que ela duplicou os votos entre primeiro mandato e agora o segundo, e a gente fica apenas aguardando. Primeiro, se o prefeito Rogério Santos conseguir terminar todas as obras em que ele deu início,
pode ser um grande passo para a sua reeleição. Se as obras, como se diz no jargão popular, floparem, né, se não der certo alguma coisa, é óbvio que tudo isso vai depor contra a atual administração. O mais importante que aqui, no primeiro momento que a gente fala de eleição, que a gente precisa e deve ficar atento é com quem os candidatos estarão disputando as eleições. Porque prefeito não governa sozinho. Nós estamos vendo a atual gestão do governador Tarcísio, que até agora tem gente querendo saber onde são as gavetas das próprias escrivaninhas. Então não adianta querer assumir uma administração sem saber o que vai fazer. Então, tão ou mais importante que o próprio ou a própria pessoa que vai sentar na cadeira de prefeito / prefeita é quem estará junto. E a gente precisa, uma vez que também estamos começando esse processo, começar a questionar projetos para que a gente não fique mais sempre sendo surpreendido pelo que vai acontecer, sempre é uma nova ideia. Então, espero que todos os candidatos, tanto a vereador quanto a prefeito, apresentem suas propostas, que a gente possa discutir propostas, que a coisa não fique apenas no eu voto nesse, eu voto naquela, e que Santos realmente inicie um período virtuoso. A gente espera que a gente tenha amadurecido. As últimas eleições ensinaram muita coisa pra gente. Benjamin, ontem o general da reserva Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional no governo Jair Bolsonaro, prestou depoimento na CPMI dos atos de 8 de janeiro, um depoimento com contradições, silêncio, ofensas, tumulto. Eu só queria, antes de passar para o general Heleno, que eu estava louco de vontade de comentar, quero discordar um pouco do Paulo Schiff quando ele faz a análise da Thelma de Souza. A ex-prefeita, eu tive com ela em alguns eventos recentemente, ela se apresenta como pré-candidata, sim. Ela tem muita intenção. Nessa sexta-feira ela vai ser homenageada na Câmara. E acho que a gente pode ter o termômetro correto, se ela será ou não candidato neste dia. E nas duas pesquisas, nos dois cenários da pesquisa, ela aparece com cerca de 15% dos votos. Que 12 a 16 é mais ou menos 15. Cacife alto, né? Principalmente em ter no segundo turno, que ela pode não ir para o segundo turno, mas pode ser decisiva na vitória do candidato. Ponto isso, eu queria comentar, eu comentei essa semana do general Heleno, é a minha decepção pré-concebida. Eu sempre espero que um general, um almirante, um brigadeiro, eles sejam a nata da sociedade. É um indivíduo que foi criado pelo Estado, patrocinado, pago pelo Estado a vida inteira, fez cursos, intercâmbios, atingiu o topo da sua respectiva Força Armada. Então ele é uma pessoa diferenciada. O general Heleno não me surpreendeu. Ele foi, a palavra covarde talvez seja muito forte, porque ele se calou várias vezes. E nas vezes que falou, ele faltou com respeito, inclusive a uma senadora mulher. Acho que foi um demérito que ele prestou à Força Armada. Apesar de não ter ido com o uniforme, como eu vaticinei, ele foi com o símbolo dos paraquedistas. E pasmem, quando eu penso em alguém paraquedista, eu penso em alguém que fez muitos e muitos pulos de paraquedas. Parece que não alcançou 50 pulos na carreira inteira. Seria uma piada se não fosse uma tragédia anunciada. O general mentiu ou omitiu diversas vezes durante a sua fala. E o fato de ser pressionado não me diz nada. Eu, enquanto secretário, fiquei 8 horas em apresentações na Câmara e acho que a gente tem a capacidade de manter a elegância ou pelo menos a educação. Espero que pessoas como o general Heleno sejam páginas viradas dessa tragédia recente em que se tornou a nossa República. Paulo, eu quero pegar abordar um outro aspecto do depoimento. Eu não vi o depoimento todo, porque realmente é um exercício de paciência e de introspecção que eu não tenho ficar assistindo a CPI muito tempo. Mas o general Heleno, eu preciso dar parabéns ao media training, a pessoa que o treinou para ele se apresentar ontem. Porque ele foi para dar show, ele deu o show, um show de absurdos, um show de aberrações, mas ele deu o show dele. Missão dele qual que era? Desqualificar o ajudante de ordens,
da presidência da República, o tenente-coronel lá, o Cid. Por que isso? E aí faz um parênteses, o próprio general Augusto Heleno, ele era ajudante de ordens do comandante do Exército, se não me engano era Silvio Navas. Silvio Frota, em 1977. Sabe o que o general Silvio Frota quis fazer com o então presidente Ernesto Geisel? Ele quis dar um golpe dentro do golpe de 64. Isso, as escolas passaram muito rápido, né? Mas, na verdade, o Silvio Frota, ele quis dar um golpe. E aí ele foi demitido pelo então presidente general Ernesto Geisel, que depois até fechou o Congresso porque ele viu que estavam preparando um golpe. Então o general Augusto Heleno, ele tem um histórico golpista, porque ele era a pessoa junto, ele sabe o que é um auxiliar de ordens. E ele foi lá exatamente para desqualificar o tenente-coronel, o Cid, o ajudante de ordens, dizendo que ele não participava de nada. Tal. É óbvio que os congressistas não sabem perguntar, isso da oposição e da situação, não sabem questionar e caíram em todas as armadilhas. E isso, depois que o general Augusto Heleno falou, inclusive, palavrões, ofendendo na presença de uma senadora, e ninguém, nem situacionistas, nem oposicionistas, ninguém se manifestou. Isso revela a falta de autoridade moral dessa CPMI, dos nossos congressistas, dos nossos parlamentares, que não sabem o que é ser parlamentar, o que é ser legislador, e muito menos a envergadura dos seus cargos. Ontem eu fiquei com vergonha dos nossos congressistas. Com relação ao general Augusto Heleno, ele fez aquilo que ele se preparou para fazer: bagunça, tumultuar e desqualificar o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. O país hoje passa por uma situação ridícula, vexatória, onde nossos congressistas são pífios, são ridículos. O general Augusto Heleno, a credibilidade dele é zero, né? Ele, depois da eleição do Bolsonaro em 2018, ele cantou aquela musiquinha "Se gritar, pega ladrão", parafraseando, "se gritar, pega centrão", e depois sentou com um dos principais líderes do centrão, o Ciro Nogueira, no ministério do próprio Bolsonaro. Quanto ao ajudante de ordens Mauro Cid, que ele tentou desacreditar, o Reinaldo Azevedo, ou Josias de Souza, um dos colunistas do UOL, chama de ajudante de desordens e não de ajudante de ordens. A opinião volta depois do intervalo. Voltando com a opinião, o Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes estão analisando as notícias com você. Hoje é dia de Cosme e Damião, tem festa ali no canal, bairro de Aparecida, né? Canal 4. É Aparecida já? Ali Imbaré. Canal 4 com a Epitácio Pessoa, a Padoca, Rainha do Imbaré, o nome até Rainha do Imbaré. Vai ter a inauguração do Recanto do Bonitinho, o Pavão vai lá, porque o Pavão gosta de ganhar doce no Cosme e Damião. Tem uma festa de Cosme e Damião lá. Olha, Paulo, tamanho para receber eu tenho, porque eu fiquei no tamanho criança. Pavão, não? É bom lembrar que Cosme e Damião é doce para criança, né? Gente, eu sou um eterno criança, eu tenho síndrome de Peter Pan, tem que ser. Eu acho uma das festas mais gostosas, não apenas por receber doce, mas é porque são aquelas tias, né? Eu era pequeno, hoje eu falei na rádio, vou falar outra vez na TV, me vem na memória a dona Noêmia Castanheira, ali na Rua Oswaldo Cruz, 220, apartamento 7 que ela morava, ou mora, não tenho contato, mas a dona Noêmia todos os anos fazia uns pacotinhos com os docinhos, com as balinhas, não sei o quê, e a criançada vinha, adorava. É uma festa maravilhosa. Quando tem procedência conhecida, a gente precisa ter muito cuidado, receber de estranhos, receber balas ou doces de estranhos, porque tem muita gente maldosa. Mas onde é local conhecido, onde tem a procedência identificada, onde as pessoas são decentes, é uma festa deliciosa. Pavão, e aí eu não posso perder a oportunidade. Cosme e Damião eram médicos pela tradição. Eles não são mais santos da Igreja Católica.
apesar de ter sido um processo de assimilação cultural com Gêmeos Castor e Pólux da mitologia romana. Mas o que eu queria chamar a atenção é assim, a nós que temos um pouco mais de idade, acima dos 40, né, para ser bondosos, Cosme e Damião é o nosso doces ou travessuras que os americanos fazem no Halloween. A gente faz de uma maneira muito mais feliz. É gratuito, não precisa fazer travessura nenhuma. E era o hábito mesmo. Na porta, eu sou criado no Campo Grande, Marapé, as portuguesas do seu chalés que entregavam os doces. Mas o que o Pavão hoje fala, o mundo muda muito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com de onde vem esse doce, quem está te entregando. E que são pequenas tradições que a gente não pode deixar morrer, porque é muito gostoso mesmo. Por falar em Embaré, na segunda-feira, o Instituto Ecofaxina, com uma parceria, os voluntários retiraram da praia do Embaré, 700 metros de praia, tiraram 12 mil resíduos. Tá certo que a praia estava muito cheia no domingo, era um domingo de início de primavera, mas parecia um domingo de verão e parecia um domingo de férias também, as praias completamente lotadas aqui na Baixada Santista. Agora, 12 mil resíduos de lixo, microplásticos, fragmentos de papel, bituca de cigarro, é muita falta de cidadania, não é, Benjamin? Junto com a falta de cidadania, é falta de campanha pública também. Infelizmente, o cidadão, ele aprende pelo exemplo, mas também aprende pela coerção. A gente, quando fizeram a lei contra o uso de cigarro em cinemas e bares, no começo teve multa, depois as pessoas começaram a acatar a lei, hoje funciona. A do cinto de segurança é a mesma coisa. Em saúde, a gente sabe que os gastos fazendo campanhas de saúde retornam muitas vezes no valor de doenças que nós evitamos. E o meio ambiente não é diferente. Na nossa infância, alguns anos atrás, você via, no auge do verão, propagandas distribuindo saquinhos descartáveis para você captar o lixo, você tinha campanhas ativas, você tinha sacos plásticos durante a praia. Hoje, a gente não usaria mais esse material, seriam sacos de papel ou biodegradáveis, mas precisamos de ordem na praia. Os agentes de saúde, os agentes comunitários poderiam ser utilizados para isso. Fica uma dica para o prefeito. Neste domingo, eu fui à praia. Casualmente, eu não sou fofoqueiro, mas eu vi o prefeito passando pela praia, curtindo seu momento de descanso. E casualmente também vi cachorros em todos os pontos da praia. As pessoas não entenderam que a lei do cachorro é apenas num trecho no Canal 1. Vi pessoas jogando lixo, não vi contêineres ou depósitos de lixos para ser recolhidos. As pessoas que tinham mais educação jogavam nos carrinhos de consumo. Acho que a gente precisa investir seriamente nessa discussão da limpeza da praia. Nós vivemos o turismo, é uma das principais fontes de renda. E somos uma ilha, o mar é nosso maior tesouro. A praia estava realmente lotada e ficou suja. Paulo, concordo com tudo que o Benjamin falou, só queria destacar aqui o trabalho... Você concorda até que ele não é fofoqueiro? Concorda com isso também? Esse ponto eu não analisei. Ele se não autodefine. Eu vou falar assim, eu vou utilizar a jurisprudência Rodrigo Marçaioli aqui. Ele é uma pessoa com muita informação de bastidor. Ele não é fofoqueiro. Mas parece que o fofoqueiro passa. Exato, Eu queria destacar aqui o trabalho, que eu estava falando da prefeitura, é o trabalho do secretário do Meio Ambiente, o Marcos Libório, e a sua equipe. Porque semanalmente o secretário e a sua equipe, toda semana há um evento para se estimular a retirada desses resíduos. Toda semana há reunião de ONGs, escoteiros, escolas. Eu sou testemunha de vários eventos desses, onde é estimulado. O próprio Libório, o secretário Libório, ele foi o autor, quando era vereador, da proposta de colocar na escola a educação ecológica. E hoje, as crianças aqui nas escolas municipais, elas têm educação ecológica, elas aprendem na escola também a preservar. Isso é muito importante. Eu não entendo outra saída a não ser a educação, Paulo. Começa e termina.
O que a gente vê é que nós, seres humanos, somos muito mal educados. O Benjamin falou do cachorro, de jogar lixo no chão. A pessoa, ainda tem muita gente que brinca, entre aspas, dizendo eu jogo lixo no chão para dar emprego para Margarida e para Gari. Então a gente precisa sair do 5º ano primário. A gente precisa parar de achar que tudo é aquela brincadeira do 5º ano primário, que tudo é engraçadinho, que pegadinha engraçadinho. Não é. A gente precisa conservar a nossa praia. A gente está vendo esses 12 mil resíduos, foi num final de semana. No final de semana anterior foram outros milhares. E porque as pessoas não param de sujar a areia, não param de não cumprir as regras. As pessoas precisam ser lembradas. Concordo perfeitamente com o Benjamin. Tem que fazer campanha, a coisa não pode, as pessoas precisam se engajar. Agora, principalmente, nada, absolutamente nada vai mudar se eu não mudar, se o Benjamin não mudar, se o Paulo não mudar e se você não mudar. Porque não adianta a gente sempre falar assim, tá sujando, e aí vira uma vírgula, mas tal coisa, o mais somos nós. Se nós não mudarmos, nada muda. Houve ontem, em Santos e em Praia Grande, 2 acidentes assim gravíssimos com motociclistas. Em Santos, na Avenida São Francisco, um motociclista, na hora do almoço, bateu num carro que fazia manobra, foi arremessado e foi conduzido inconsciente para o hospital. Em Praia Grande, o motociclista bateu num poste na Avenida Kennedy e morreu. O número de motociclistas mutilados que vão para o INSS, que perdem a capacidade de trabalho, o número de motociclistas mortos, o número de confusões causadas por acidentes com motociclistas, esses números se multiplicaram muito nos últimos anos, viraram um problemaço que precisa ser resolvido, Benjamin. Paulo, muito obrigado por você colocar essa pauta hoje, porque isso é um dos gargalos que a gente tem percebido. Eu falei no primeiro bloco sobre as obras da cidade. O trânsito também está insuportável porque nós temos um contingente enorme de motoboys, motociclistas, Uber, alimentações, o nome que você quiser dar, que estão arrepiando as leis de trânsito. Santos virou uma conurbação. Esses motociclistas, eles não têm um corredor seccionado, como São Paulo tem, que é chamado de faixa azul. Eles vão pelo meio do caminho, eles se expõem a um risco enorme e expõem a um risco enorme quem atravessa ou quem mesmo dirige. Na semana passada, eu estava de carro, eu contei 7 fechadas que eu levei de motociclistas, porque eles têm um horário a cumprir. Quando eles sofrem um acidente, e eu vejo isso sempre, que eu faço plantão no hospital à noite, sexta-feira à noite é o dia de amputação. Cortam-se pernas de motociclistas que sofrem acidentes terríveis e ninguém faz nada quanto a isso. Eu sou caminhante da praia e eu pego sempre a praia ali na altura da Rua da Paz. Tem uma faixa viva. Eu tenho medo para atravessar, porque o primeiro carro para, o segundo carro para, no meio o motociclista passa. E já vi várias vezes senhores, senhoras, idosos sendo atropelados. Se eu sobrevivo a isso, eu entro na faixa da praia, as bicicletas não param para o transeunte colocar. Acho que a gente tem que investir maciço. Educação no trânsito, punição no trânsito. Só com isso nós vamos debelar esta epidemia. E hoje eu falo em epidemia. O número de acidentados com moto em Santos cresce exponencialmente. Os radares não pegam isso. E o pior é que, Paulo, muitos deles não vão para o INSS, porque não tem nenhum vínculo empregatício estável. Vão receber outros benefícios, mas não conseguem ficar afastados porque não contribuíram, não são empregados, e aí é um problema social multiplicado. Paulo, eu vou repetir uma frase que você que falou hoje, eu só não me lembro quem é que deu essa frase, mas a mesma pessoa que reclama do motoboy nas vias públicas é aquela que quer a pizza quentinha em casa. Né? Então, em 5 minutos. Em 5 minutos. Então a gente precisa pensar nisso. Porque o Benjamin tocou num ponto que é... Eu fiz uma sacanagem, eu mudei para o lado da pizzaria. Agora eu não preciso mais. O Benjamin tocou num ponto que é importantíssimo. É a regulamentação da profissão.
Porque a gente percebe, quando o entregador, por exemplo, o motoboy, entregador de alimentação, ele é contratado do restaurante, ele até sobe na tua casa, porque ele não precisa ficar correndo feito um louco para fazer 40 entregas para receber R$100 numa noite. Não, ele não precisa fazer isso, porque ele tem lá o salário dele, ele tem a comissão dele, seja lá qual for, ele espera. Quando é um avulso por aplicativo, ele ganha pela quantidade de entregas. Então ele precisa correr, ele precisa voar para ele ganhar o mínimo. Então a gente precisa tentar contextualizar essa história, ter empatia com esses trabalhadores, porque eles são trabalhadores, a gente precisa, a pandemia mostrou isso. Durante a pandemia, enquanto todo mundo se escondia em casa, usava máscara, enquanto todo mundo se protegia, eram os motoboys e os cicloboys que entregavam as comidas, ciclogirls, motogirls, eles é que se expunham porque precisavam trabalhar. Todo mundo, em algum momento da pandemia, recebeu um motoboy ou uma motogirl para receber comida. Então a gente precisa se colocar no lugar deles e pleitear a regulamentação para que eles possam trabalhar dignamente. Claro, educação do trânsito, novo ciclo de políticas públicas, tudo isso é essencial. Mas enquanto não houver a regulamentação da profissão, os motoboys, motogirls, eles estarão fazendo isso que o Benjamin. Porque a gente vê o que está circulando. Quando ele perde uma perna, um pé, fica paraplégico, ele é jogado numa cama, fica numa cama para o resto da vida, porque nem o benefício, muitas vezes, eles podem pleitear, porque eles não existem. Existe um curso de capacitação para motofrete do SEST Senat. É importante que esse curso se torne obrigatório, que a fiscalização seja feita para que o entregador de moto, isso vale também para o entregador de bicicleta, isso vale também para o entregador de outros tipos de veículo, como carro, se conscientize mais dos riscos a que ele se expõe quando dirige nas vias públicas do Brasil dessa maneira, né? São Paulo morre motoboy praticamente todos os dias. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta quarta-feira, o Marcelo Pavão, o Benjamin Rodrigues Lopes estão acompanhando, analisando as notícias com você. Benjamin, a Prefeitura de Praia Grande anunciou um projeto de urbanização, de revitalização da Vila dos Pescadores. Eu acho que seria interessante a Câmara de Cubatão, né, os vereadores, o Ministério Público dar uma olhada nisso, porque já havia um projeto, inclusive, licitado pela administração anterior. Por quê? Porque foi uma empresa contratada, não foi o pessoal de Cubatão que fez esse projeto. Uma empresa foi contratada para fazer mais um projeto. Seria importante o prefeito esclarecer quais as mudanças em relação ao projeto anterior que já estava pronto. Na verdade, a Prefeitura de Cubatão. Então, a Vila dos Pescadores é um dos piores lugares da Baixada Santista para se morar. Além do fato da moradia insalubre, ela é uma área dominada pelo tráfico pesado, os comandos e tudo mais. A revitalização dessa área é importante. Essa revitalização não é importante. Eu falei Praia Grande, me enganei, é Cubatão, a Vila dos Pescadores em Cubatão. É fundamental. É um dos lugares onde os indicadores de mortalidade infantil são os piores do Brasil. Interferências são necessárias. Como você coloca, Paulo, com uma precisão cirúrgica, o projeto estava pronto. Este governo teve 6 anos, quase 7, para olhar esse projeto e dizer o que estava errado e implantá-lo. Agora, no apagar das luzes, porque nós estamos quase que um ano das eleições, ele vem lançar um factoide, um novo projeto de revitalização. Não vai sair do papel, não há tempo hábil para isso, mas há tempo para você enrolar, jogar uma cortina de fumaça nessa população dessa região tão necessitada. Lembrando que lá também é uma rota de fuga, de escape, quando a Anchieta está congestionada. Extremamente perigoso. Os números de assaltos são grandes. As palafitas, como o Santos tem um projeto de urbanização dessas palafitas, são necessários não só para o ambiente
o meio ambiente quanto o ambiente das pessoas que moram lá. Paulo, eu só quero acrescentar assim, eu queria perguntar aos nobres vereadores da Câmara de Cubatão, o que os senhores... Tem alguma vereadora? Eu não sei, eu desconheço se tem. Acho que nesse momento não. Então, senhores vereadores, o que vocês fazem em Cubatão? Porque se existia um projeto, se ele não foi analisado, se já havia sido gasto dinheiro público, agora está sendo gasto mais um dinheiro por um projeto que sabidamente não vai sair do papel, eu gostaria de perguntar, vereadores de Cubatão, até se pudessem... Tem também a vereadora Jaque Barroso. A vereadora, vereadores e vereadora. Eu gostaria de saber Barbosa, o que vocês fazem? É isso que eu gostaria de saber, porque a gente fala de um monte de coisas erradas que estão acontecendo em Cubatão e há um silêncio absurdo de tudo da Câmara. Por favor, senhores vereadores, senhora vereadora, manifestem-se. O que vocês fazem na Câmara de Cubatão? É complicada essa situação, mais uma vez, complicada a situação de Cubatão. Agora, complicado também foi o episódio de domingo no Morumbi, a final da Copa do Brasil, em que a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, veio com o jatinho da FAB, foi para o jogo com camisa do Flamengo, e a assessora dela, depois que o Flamengo perdeu a final da Copa do Brasil para o São Paulo, fez ofensas assim, torcida branca do São Paulo, uma coisa completamente sem sentido, Pavão, vindo de uma assessora com salário de R$17 mil, que trabalha no Ministério da Igualdade Racial. Então, Paulo, é tão emblemático isso, porque, primeiro, a gente precisa, de uma vez por todas, entender racismo é racismo, ponto. Não é, o racismo é do branco em relação ao preto, é do preto em relação ao amarelo, é do amarelo em relação ao vermelho, e assim a gente vai rodando. Não, racismo não é ponto. Essa assessora, ela é racista. Porque no momento que ela faz uma manifestação dessa, seja por futebol, no calor, ela se manifestou racista. Então ela, além de ter sido exonerada, espero solenemente que responda a um processo por injúria racial. E ela deveria ser presa até, pelo status que ela, porque ela era chefe da coordenadoria, blá, 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 do Ministério da Igualdade Racial. Então ela deve, as autoridades não podem parar, ela deve responder e, por mim, ela deveria ser presa, porque ela tem até agravante, ela estava no ministério que combate isso. Então, no momento que a gente decidir que racismo não é ponto, a gente começa a evoluir. Passar pano, passar a mão na cabeça, não, jamais. A própria ministra também cometeu o mesmo problema, pediu desculpas, mas eu acho que a coisa não pode parar aí. Ela deve ir para a esfera judicial. E eu só quero fazer uma observação, Paulo, é que essa ex-assessora, a ministra, foram a São Paulo, vieram a São Paulo com o avião da FAB para trabalhar, foram ao jogo e depois retornaram a Brasília no avião da FAB. O ministro Silvio Almeida, da Igualdade, ele da cidadania, o ministro Silvio Almeida, faço questão de ressaltar, ele foi a São Paulo e voltou a Brasília em voo comercial. Então vamos acabar com essa farra de voo da FAB. Ou então, por exemplo, que nem hoje, que nem nós pagamos para o Bolsonaro, ele chega na boca do check-in, quer uma passagem pagando no topo da alíquota, da tarifa para pegar. Então a gente precisa acabar com esse monte de penduricalho, quem está no governo, quem já esteve, quem pretende voltar ou entrar no governo, a gente precisa acabar. O Brasil tem que deixar de ser essa vaca leiteira, onde tudo que é servidor público, pessoa que está no governo público, entende que o dinheiro é para se gastar.
Ou a gente moraliza isso, ou jamais nós vamos ter condição de fazer qualquer coisa nesse país. É uma vergonha o que essa ministra fez, a sua assessora, espero que respondam processos criminais e que essa farra do voo da FAB termine, porque não dá mais pra gente ver todo mundo mamando nas tetas da vaca chamado dinheiro público. A garotada atual define esse comportamento como sem noção, não é, Benjamin? Eu ia começar com a brincadeira, dizendo assim, eu estou vindo nesse programa e fico cada vez mais constrangido. Tem duas coisas que eu não aguento mais de vergonha alheia. Uma é não conseguir comentar uma única vez uma notícia positiva sobre Cubatão. Eu fiquei pensando aqui das janelas sujas, greves, agora com essa vergonha da Vila dos Pescadores. A segunda, Paulo e Marcelo, eu tô com muita vergonha alheia dessa menina. E vou dizer que chamar de menina, porque eu acho que isso foi de uma inconsequência terrível. A gente teve tanta dificuldade para discutir a questão racial, para incluir as pessoas, para parar com brincadeiras. Eu falava no outro programa que assim, eu tive muita dificuldade porque eu cresci fazendo piada sobre São Paulino. E por ter um filho de 8 anos, eu me condicionei a não repetir coisas que há 20 anos atrás eram normais, de ofensas, porque o futebol era um grande lugar de você extravasar raivas, mágoas através de uma brincadeira. O mundo mudou. Essa menina, não é que não percebeu, ela sabe disso. Pior do que ter o cargo no Ministério, ela participa da assessoria que a CBF colocou sobre o combate ao racismo no futebol. E vai fazer uma MP dessas. Vai no jato da FAB, filma todas as menininhas se divertindo, gastando o dinheiro público. Ela, que em última análise representa a Aniele, que representa a Marielle, uma vereadora digna, morta no exercício do seu mandato. A honra que seria representar esta mulher símbolo foi jogada na lama. Eu não chego ao ponto da cadeia, mas assim, a ação de demitir sumariamente, e acho que ela deveria ressarcir os cofres públicos o transporte pelo jato, não em dinheiro, em trabalho comunitário. Eu gostaria muito que nos próximos jogos do São Paulo ela fosse lá limpar o chão que a torcida branca, preta, gay, hétero fez. Futebol nos une, é o único esporte que tem lugar para todo. Do gordinho ao velhinho, do branquinho ao pretinho. Todos no futebol podem jogar. Pavão, quem vai ser o ministro do Supremo Tribunal Federal que sucede Rosa Weber, que hoje preside a última sessão do mandato e do cargo dela, porque ela, a partir de amanhã, tem a aposentadoria compulsória. Ontem, ela estabeleceu uma lei de paridade masculino-feminino nos tribunais superiores, tribunais de segunda instância, tanto os TJs como os tribunais regionais federais e também os tribunais regionais do trabalho. Antigamente, até ontem era antiguidade de merecimento, a partir de hoje tem 2 listas, uma lista com magistradas e uma com magistrados, para serem usadas alternadamente em cada tribunal até alcançar uma paridade. A proposta da ministra Rosa Weber era mais ampla, foi votado internamente, ficou apenas uma das listas. Então, a ministra Rosa Weber, ela tem cotados para a substituição dela no Supremo Tribunal Federal, o ministro da Justiça Flávio Dino, que os bolsonaristas chamam de Dino Ossauro. E o advogado-geral da União, né, o Jorge Messias, o Bessias. O Bessias, é aquele Bessias da época da Dilma lá, tô mandando o Bessias para você assinar quando mandou o documento para o Lula. Olha, a pergunta que você fez é a pergunta do milhão. Quem vai ser o ministro do STF? A gente já sabe que será um homem, a não ser que o Lula venha com uma surpresa absolutamente surpreendente, porque vai ser um homem. Mas se eu tivesse que apostar alguma coisa, se fosse obrigado a apostar, eu apostaria no Messias, porque neste momento o Ministério da Justiça ele precisa do Flávio Dino. Porém,
O secretário executivo do Ministério da Justiça é o mesmo que foi designado para ser o interventor da segurança no Distrito Federal após o 8 de janeiro. Então nós temos uma pessoa que segurou na mão o 8 de janeiro, que pode dar continuidade ao que o Flávio Dino está fazendo. A gente não pode esquecer que o Flávio Dino, ele é juiz de carreira, né? Então ele tem experiência como juiz, depois ele entrou na política. Eu vejo o seguinte, nenhum dos dois, para mim, deveria ser a próxima opção. Eu gostaria muito que fosse uma mulher e, principalmente, alguém de carreira, que não viesse mais, porque hoje nós temos inúmeros juízes na Suprema Corte, oriundos da advocacia. Sou advogado com muita honra, adoro muito. Mas para você chegar numa Suprema Corte, eu particularmente entendo que a experiência dos tribunais ela é essencial para não virar um espetáculo. Então, se tiver que apostar, Messias. Como o Paulo já fez os 2 trocadilhos que eu poderia fazer, eu vou lançar um ginecologista. Porque por que não ter um ginecologista no Supremo? Brincadeiras à parte, em algumas cidades da região nós temos secretários de saúde que não são profissionais de saúde. Por que não o contrário? Eu não sou muito favorável à criação dessas 2 listas, de homens e mulheres. Porque aí eu vou pedir a lista também de negros, a lista de advogados, a lista de juízes. Acho que o presidente tem que ter o bom senso de escolher o melhor ministro que possa jogar junto com o governo na realização dos problemas. Sabemos que hoje o Supremo ele é quase um terceiro poder com fama de segundo poder. Ele é muito poderoso. Essa escolha é muito importante. Se eu tiver que apostar, até porque abre uma vaga no Ministério e nós estamos em tempos em que os ministros são disputados a tapas pelos partidos, Flávio Dino ou Dinão. O Opinião chega ao final, a gente agradece a participação do Marcelo Pavão, do Benjamin Rodrigues Lopes como comentaristas, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.